Olá, cinéfilos! Sejam bem-vindos ao canal Minha Vida no Cinema. Eu sou o Luiz e hoje eu quero falar sobre o trio mais biruta da tela, também conhecido como Os Três Patetas. Eu conheci os Três Patetas aos 5 anos de idade e quem me apresentou foi meu avô, que era um apaixonado pela sétima arte. Para você ter uma ideia, o meu avô assistiu à estreia do primeiro curta-metragem dos Três Patetas em 1934, que era intitulado Odeio Mulheres. Dali para frente, ele se tornou fã do trio e sempre assistia às estreias dos curtas-metragens no cinema. Meu avô era tão apaixonado por cinema que na década de 40 ele alugava um camarote num cinema bem perto da casa dele. E ele assistia a todos os lançamentos da Atlântida com a minha avó e ainda levava a minha mãe, que era um bebê. O meu avô me ensinou que os Três Patetas eles eram geniais. Embora ele sempre me explicasse que os dedos nos olhos, a torta na cara e o puxão de cabelo eram coisas do cinema, que ninguém deveria fazer em casa, porque poderia machucar as pessoas. E mesmo criança, eu entendi o recado e nunca tive problemas. Os Três Patetas chegaram ao Brasil e conquistaram todas as plateias, sempre tendo a apresentação do curta-metragem antes do filme principal. O curta-metragem é caracterizado por filmes de 2 rolos, que chegam a aproximadamente 16 minutos. Então são curtas mesmo. Você vê esse filminho antes do filme principal. Os Três Patetas dessa formação clássica, que é a primeira, começa em 1934 e vai até 1946. Era formado por Moe, Larry e Curly. Moe e Curly eram irmãos. Moe é aquele rapazinho com o cabelo tigela e muito bravo. O Larry é um cara tranquilo. Ele tem uma testa bem grande e um cabelo crespo atrás. E o Curly é aquele gordinho de cabelo raspado que é conhecido por ser completamente maluco. É muito importante destacar que o Curly ele é a cereja do bolo dessa fase e, sem dúvida alguma, é o membro dos Três Patetas mais querido pelo público em todas as fases. Os Três Patetas produziam, por contrato com a Columbia, 8 curtas-metragens por ano. E eles sempre faziam as performances de uma forma criativa. E isso alavancou o trio no mundo todo. Embora, na parte salarial, as coisas nunca tenham sido fáceis, porque na primeira fase, que foi de grande sucesso mundial, eles nunca tiveram um aumento de salário. O dinheiro mesmo vinha das apresentações em teatros que eles faziam por todos os Estados Unidos. Os Três Patetas conseguiram conquistar a grande plateia mundial e foram muito copiados. Se você estudar aquele período, eles sempre tinham trios que imitavam os Três Patetas. Mas como toda imitação, esses trios eram fracos, sem graça e muitas vezes ridículos. A imitação nunca se mostra como um caminho positivo. Eu gosto muito dos Três Patetas nesta fase, porque é onde você vê o auge dos Três Patetas, o auge dos atores, com muita vontade de ganhar essa transição entre o teatro de vaudeville e a inserção no cinema. Muitos trios, muitas duplas fizeram esse caminho e a grande maioria não resistiu. Por isso a importância dos Três Patetas. E eu gosto de deixar muito claro que as pessoas criticam muito os Três Patetas pela questão da violência. Mas, culturalmente, essa violência ela se iniciou
a partir do Teatro de Vaudeville, que vem de 1900. Ali foi a grande escola dos Três Patetas. Também foi a grande escola de Charlie Chaplin, na Inglaterra, que fazia o número do bêbado. E quando ele foi embora para Hollywood, foi substituído por um rapaz muito talentoso, conhecido como Stan Laurel, o magro, da dupla O Gordo e o Magro. Então, as pessoas criticam tanto essa característica dos Três Patetas, mas você precisa entender o momento em que aquilo foi inserido. Os Três Patetas, também na biografia, deixam muito claro que não é verdadeiro que os membros tenham ficado doentes porque sofriam tapas na cara, porque faziam números onde se jogavam no chão. Isso não é verdadeiro. Os Três Patetas faziam os ensaios dos curtas-metragens, mas os tapas eles eram amplificados a partir da sonoplastia inserida na edição. Os tapas muitas vezes nem batiam com força no rosto, mas na sonoplastia da edição eles pareciam tapas muito fortes. E é isso que as pessoas não sabem. E muitas vezes acabam falando coisas erradas sem saber. Outra coisa importante é saber que os Três Patetas faziam os curtas-metragens para adultos, não para crianças. Mas como eles eram nonsense, eles traziam situações, a comédia do absurdo, isso acabou conquistando, num futuro, as crianças que viam neles pessoas que faziam tudo o que as crianças não podiam fazer. Quando me perguntam, me fale algo que represente muito bem essa primeira fase, eu sempre destaco 2 episódios. O primeiro se chama Encanadores por Acaso, de 1940. Os Três Patetas se disfarçam de encanadores para fugir da polícia e entram numa mansão para resolver um vazamento. E o que acaba acontecendo? Você já imagina. Eles destroem a casa dessa senhora com uma comédia do absurdo e com muita confusão. É neste longa-metragem que o Curly entra para a história do cinema com uma das cenas onde ele faz uma sequência num banheiro. E ele faz tanta graça nesse banheiro que muita gente se lembra da carreira dele por causa dessa sequência. Outro longa-metragem que também demonstra muito bem a força desta formação se chama Rebitadores Rebitados, onde os Três Patetas acabam fugindo da polícia e entrando numa obra. Essa obra é de um arranha-céu. Eles são mandados para mais de 100 metros de altura e você já imaginou o que eles fazem com porcas, parafusos, rebites e um maçarico. Vale muito a pena assistir a esses 2 episódios. E sempre destacando que nessa primeira fase, a grande maioria dos episódios são fantásticos. Tudo foi bem. Porém, nesta fase, a vida pessoal do Curly sempre teve problemas. Com muitas separações, muitos advogados, indenizações. E você percebe que a partir de 1944, a sua performance já não é mais a mesma. Você vê na tela um Curly cansado, abatido, com uma expressão envelhecida. E o ponto mais horroroso desse drama pessoal, desse ator e humorista, acontece no filme chamado Três Idiotas de Elite, que foi lançado em 1946. Num dos intervalos das gravações, o Curly sentou-se numa cadeira e desmaiou. Foi levado ao hospital e descobriu-se que ele teve um derrame. Infelizmente, metade do seu corpo ficou paralisado. No seu lugar, quem assumiu foi o Champ, que iniciou a segunda formação dos Três Patetas. Na segunda formação, o Curly aparece numa participação especial no episódio Segura esse Leão, onde ele faz um passageiro que está dormindo na poltrona. Moe, Larry e Champ fazem toda a ação em volta de um Curly
que não interage. Infelizmente, em 1952, o Curly faleceu e o seu desejo de voltar a ser um pateta nunca se realizou. Essa é a primeira fase dos Três Patetas, que trouxe muito reconhecimento, foi muito criativa, mas que acabou cedo demais, porque o Curly não resistiu. Eu agradeço imensamente pela sua participação, pela sua audiência. Eu quero que você curta, compartilhe, comente, porque estamos aqui para trazer novidades, para trazer boas histórias sobre o cinema. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau!